Apenas 6 meses se passaram desde o lançamento da nova geração do Corolla na Europa e o carro já está entre nós com fabricação nacional. Os caras da Toyota realmente vieram com todas as armas possíveis, vieram com tudo. Nesse carro aqui, a gente tem uma nova plataforma, a gente tem 2 novos motores, um de injeção direta e indireta combinada, um aspirado flex com 177 cavalos e uma outra versão híbrida com motor 1.8, mesmo conjunto do Prius, mais evoluído e desenvolvido para também ser flex. A gente tem aqui uma série de recursos tecnológicos, especialmente na parte de segurança ativa, e para arrematar esse pacote inteiro aqui, a gente tem um design totalmente novo, bem mais sofisticado, tanto por dentro quanto por fora. E tudo isso por um valor de mercado 5% superior ao da geração anterior. Por todos esses motivos que eu acabei de falar, nós temos certeza que esse aqui é um dos lançamentos mais importantes do ano e certamente vai causar um abalo tecnológico no seu segmento especial de uma maneira muito parecida com o que a Volkswagen causou quando incorporou de forma massiva em sua linha os motores TSI. Nesse vídeo eu vou apresentar para vocês todos os detalhes técnicos de design de interior dessa nova geração do Corolla. A gente vai andar a bordo dos 2 carros, tanto do híbrido quanto do Flex, 177 cavalos. Então fica a dica aí, se você ainda não é assinante do canal Auto Online, aperte aquele botãozinho vermelho, ative o sininho também para receber notificações. E também fica outra dica, vai em autoline.com.br, caso esteja procurando aí um Corolla, um Civic, um Cruze, todos esses carros de todas essas categorias, você encontra milhares de ofertas no autoline.com.br. Solta a vinheta. Quando a gente fala em Corolla, a gente está falando em dominação absoluta no seu segmento de sedãs médios. Nada menos do que entre 40% e 45% das vendas desse segmento são de Corolla. Isso coloca a Toyota numa posição bem confortável no sentido comercial, mas no sentido de desenvolvimento coloca ela um pouco entre a cruz e a espada. No sentido de que eles sim, precisam inovar e evoluir a cada virada de geração, mas ao mesmo tempo eles não podem ser ousados demais. Então eles precisam seguir um caminho mais refinado e eles conhecem muito bem esse jogo, eles já foram experimentando isso com o facelift que aconteceu na geração anterior e o que a gente tem aqui é realmente um produto que coloca o Corolla num novo degrau, mas sem assustar. E para isso eles trouxeram diversos elementos de design vindos do Camry e da Lexus também. Começando pela dianteira, a gente tem um traço aqui que é muito característico do Camry, que é essa bocarra aqui, essa grade, esse novo elemento de design aqui combinado com essa grade superior em forma de V, destaque especial para os faróis. Essa nova assinatura do DRL realmente ficou muito sofisticada. Outro elemento que a gente vê muito do Camry são esses 4 vincos presentes no capô, que deram aqui um visual mais esportivo. Toda a linha dianteira, na verdade, ficou mais baixa, o carro inteiro ficou mais baixo. Quando a gente vai aqui para a lateral do Corolla, quase que eu falo Camry, a gente tem essa silhueta amendoada aqui das janelas. Se você comparar com a geração antiga, você vê que era uma linha de janela bem mais quadrada, né? Isso aqui tem uma fluidez muito maior, também ajudada pela linha de teto com um caimento realmente muito mais fluido. E um detalhe muito interessante que também a gente tem no Camry é o deslocamento do espelho, que antigamente ficava aqui, né, dentro da área envidraçada, e agora ele foi parar aqui na porta. Um outro detalhe muito legal é esse vinco ascendente que a gente tem aqui, combinado com essa linha descendente do teto, você cria essa linha de fluidez muito bacana. Aqui atrás a gente tem bastante coisa para pontuar de detalhe interessante, começando pela silhueta do Vigia, que agora é arredondada, né? A lanterna traseira é o ponto que eu comento que mais lembra o Lexus, especialmente quando a gente olha de lateral o Corolla. Esse elemento aqui, ó, da luz de freio lembra um pouco até a solução que a BMW trouxe para a nova geração do Série 3, né? Ela é tridimensional, então fica esse bloco bonito aqui, esse taco de hóquei, né? Um detalhe de design interessante também é a forma como essa régua é conectada aqui pela parte inferior da lanterna, muito interessante. Sumiu aquele vinco duro que muita gente não gostava presente aqui na lateral, então agora a gente tem uma fluidez muito maior e a gente tem de forma geral um caimento de traseira muito mais fluido e muito mais sutil do que a geração anterior do Corolla. Preços e versões, como vocês estão vendo aí na tela, a nova geração do Corolla na versão 2.0 aspirada tem 3 versões. A de entrada GLI, a intermediária, que é o carro-chefe de vendas XEI, e a Altis com pacote Premium. O valor aí vai variar entre 100 e 125 mil reais. Quando a gente vai para a novidade, na versão híbrida, aí o valor começa em 125 mil reais também, só que sem o pacote Premium. A versão híbrida só tem a versão Altis, sem e com o pacote Premium, que acrescenta mais 6 mil reais. TNGA é o nome dessa nova plataforma do Corolla, tradução aí livre seria algo como nova arquitetura global da Toyota.
É a mesma base utilizada no Prius e nos crossovers CHR e no Lexus UX, então é uma plataforma bastante moderna e bastante voltada para os carros híbridos, e a gente tem basicamente 3 pilares técnicos. A gente tem uma agilidade dinâmica maior, a gente tem uma questão de segurança especial aí reforçada, e também a gente tem um silêncio a bordo maior. Esse carro realmente tem muito mais material fono absorvente, foram introduzidos novos materiais também. Agora, quando a gente fala de agilidade dinâmica, o que melhorou aqui nesse novo Corolla? É até curioso a gente falar de agilidade dinâmica e Corolla na mesma sentença, porque sempre foi um carro meio conservador nessas gerações que foram vendidas no Brasil, mas presta atenção nessas mudanças que aconteceram nessa geração. Primeiro, a plataforma ficou mais leve, com o emprego de mais aços de ultra alta resistência, vários elementos conformados a quente aqui, mas ela também ficou muito mais rígida, 60% foi o ganho de rigidez à torção. Isso permite que a suspensão trabalhe com muito mais estabilidade de geometria. Isso aconteceu por diversos motivos. Eles empregaram vários reforços estruturais localizados, algumas travessas, especialmente aqui na parte da suspensão traseira, mas também o processo de solda e utilização de adesivo industrial na junção das chapas melhorou bastante. Eles evoluíram muito nessa parte, então aí a carroceria ficou muito mais rígida. Falando em trabalho de suspensão, a grande novidade está aqui atrás, finalmente disse adeus o velho sistema arcaico aí de eixo de torção, muito utilizado em carros de entrada, né? E que vários modelos desse segmento utilizam ainda até hoje. Aqui agora a gente tem um sistema de suspensão multibraços. Isso é muito melhor, especialmente quando você está dirigindo em pisos irregulares. Para quem gosta de direção esportiva também é um sistema muito mais eficaz. Quando a gente olha as dimensões do carro, é que a gente tem algumas coisas interessantes acontecendo. Entre eixos é o mesmo, 2,70 m, mesmo entre eixos, inclusive, não só do Corolla geração anterior, como do Civic e do Cruze, mas todas as outras dimensões deixaram o carro mais achatado, mais assentado também. Começar pela largura de eixo, a bitola dianteira aumentou 1,2 centímetros, a traseira 2,2 centímetros, isso reduz o que a gente chama de transferência lateral de carga, ou seja, o carro vai inclinar menos nas curvas. E outro ponto que ajuda muito nisso é que o centro de gravidade desse carro baixou 1 centímetro, parece pouco, mas faz muita diferença. Vai lembrar que quando a gente fala de comportamento dinâmico, não é só direção esportiva, isso também é segurança. Às vezes você está numa estrada de serra, precisa fazer um desvio emergencial, entra um cachorro na sua frente, então você ter um carro com comportamento dinâmico excelente é também um item de segurança. Falando em segurança, esse foi outro ponto que a Toyota evoluiu bastante, eles deram bastante ênfase no quanto que esse carro aqui dissipa melhor a energia de um impacto no caso de um acidente. Começando aqui pela dianteira, as travessas aqui, beleza, a gente tem a travessa de cima, né, do para-choque, mas agora a gente tem um elemento inferior conectado a vários outros elementos estruturais. Eles disseram que isso foi realmente projetado para interligar todas as energias e realmente dissipar essa energia do impacto aqui em todos os elementos estruturais. A gente tem um emprego então de aços de ultra alta resistência em vários elementos aqui. Eles também são mais colapsíveis, foram desenhados aí para realmente absorver melhor e desacelerar melhor toda essa parte frontal aqui para preservar a cabine intacta. Então toda essa parte de parede de corta-fogo, a gente chama de soleira, né, que é a parte inferior atrás dos pedais para evitar a intrusão de roda. Toda essa parte aqui das molduras das portas, reforços de portas, túnel central, as travessas, especialmente as que são conectadas nos bancos. Então realmente eles investiram bastante nessa parte para deixar o carro mais seguro no caso de um acidente. Aliás, vale lembrar, todos os Corollas agora com 7 airbags. Vamos falar sobre uma das partes mais importantes da nova geração do Corolla, os motores. Aqui a gente tem a versão híbrida, mas daqui a pouco a gente fala sobre o motor aspirado. O que a gente tem aqui é exatamente o mesmo conjunto do Prius. Então a gente tem aqui 3 motores, um a combustão, que atende pelo código 2RFXE, 101 cavalos, 14,5 kgfm de torque. Essa potência menor aí se dá pelo fato de ele funcionar com o ciclo Atkinson, que a gente vai falar daqui a pouquinho. E a gente tem 2 motores elétricos aqui. Os motores elétricos geram aí mais ou menos 72 cavalos e 16,6 kgfm de torque. Só que quando você combina os dois, não é exatamente uma soma aritmética perfeita, porque o pico do motor a combustão não acontece no mesmo momento do pico do motor elétrico. Então a potência combinada está na casa de 123 cavalos, que parece pouco, uma entrega de torque na casa de 25 kgfm, mas tem um detalhe muito importante quando você analisa um carro híbrido, que é a forma como acontece essa entrega de potência e torque. Vale lembrar que o motor elétrico ele dá 100% da sua força já a 0 RPM, né? Então, no momento que você busca o acelerador, toda essa entrega de torque do motor elétrico já acontece de forma instantânea. Então vale tomar bastante cuidado quando você for analisar esse número, porque realmente a razão de aceleração do carro ela é muito maior do que os números parecem indicar. Um ponto importante e curioso é onde fica a bateria desse
esse sistema híbrido, ela fica sob o banco do passageiro de trás, então realmente não vai ocupar nenhum espaço de bagagem. Eu vou dar uma rápida pincelada sobre o sistema de transmissão dessa versão híbrida, porque ela é bastante complexa e ela não é um câmbio CVT, como que a gente tem na versão aspirada do Corolla. Aqui a gente tem um sistema de engrenagens e planetárias que até lembra mais um diferencial, em certo sentido. E essas planetárias servem para permitir que tanto um motor a combustão quanto os motores elétricos impulsionem a transmissão ao mesmo tempo. Lembrando que tem uma diferença muito grande de rotações, né? A gente tem um motor aqui a combustão girando um pouco mais de 5.000 RPM e os motores elétricos giram mais de 15.000 rotações por minuto, né? Então esse sistema de planetárias permite que ambos impulsionem o sistema de transmissão sem acontecer nenhuma interferência entre eles. Um sistema realmente muito engenhoso e muito interessante que está presente no Prius. Esse aqui é o 2.0 da versão aspirada Dynamic Force, 177 cavalos a 6.600 RPM, 21,4 kgfm de torque a 4.400 RPM. Ele é 15% mais potente e 9% mais econômico que o motor de geração anterior. Agora um dado muito importante, muito interessante, a eficiência térmica de 40%, algo espantoso para um motor sem turbo. Como é que os caras fizeram isso? A Toyota trabalhou muito aqui na redução de perdas energéticas, né? Por bombeamento, parasitas, por atrito, todo esse tipo de perdas energéticas eles trabalharam para esse motor realmente minimizar ao máximo. Então, por exemplo, a parte do acionamento dos comandos, a gente tem um duplo comando variável aqui, tanto na admissão quanto no escape, mas na admissão, onde você tem um esforço maior no acionamento das válvulas, eles utilizaram um sistema elétrico. E aqui no escape, que trabalha mais fácil, preservaram aí o sistema hidráulico de acionamento do comando variável. Quando a gente vem aqui para a parte de diâmetro e curso, né, dos pistões, é um motor long stroke, né, com um curso bastante longo. Então ele tem 80,5 centímetros, né, milímetros de diâmetro, mais 97,6 milímetros de curso. Então é um motor que trabalha com a biela menos angulada, né, então você tem menos fricção contra as paredes do cilindro, né? Então o motor trabalha um pouquinho mais solto, com uma pegada de torque também um pouco melhor em baixas rotações. A gente tem aqui uma bomba d'água elétrica, justamente para tirar uma polia aqui pesando no funcionamento do motor. E aí quando a gente vem para a parte de injeção, tem uma coisa muito interessante aqui, um sistema que inclusive a Audi introduziu, se eu não me engano, já faz alguns anos, mas primeira vez que eu vejo no motor aspirado, o motor combinando injeção direta e indireta. A injeção direta ela funciona melhor em altas rotações, com plena carga, e consegue dar vários pulsos, né, por ciclo de combustão. E a indireta que a gente vê aqui, ó, você vê que ele despeja mistura aqui no duto de admissão, né, sistema mais tradicional, ele funciona melhor, tem uma eficiência melhor para rotações baixas e médias aí, com menos carga, né. Então você tem um sistema combinado aí muito interessante para um motor aspirado. E por fim, talvez a grande cereja do bolo, é que esse motor aqui ele não funciona com ciclo Otto, ele funciona com ciclo Atkinson. Na prática, durante o ciclo de admissão, no começo do ciclo de combustão, na verdade, a gente tem ainda as válvulas de admissão ainda levemente abertas. Então o ciclo de admissão é um pouquinho mais longo, e aí no momento que o pistão está subindo, como as válvulas de admissão ainda estão abertas um pouquinho, o esforço, a perda por bombeamento, o esforço que o motor faz para elevar os pistões é um pouquinho menor. Então você tem um aproveitamento energético melhor. O preço disso é uma potência um pouquinho menor, mas quando a gente pensa que esse cara aqui é um 2.0 aspirado de 177 cavalos, eu fico me perguntando quantos cavalos esse motor aqui teria, por exemplo, se ele fosse uma versão esportiva com ciclo Otto. Certamente mais de 200 cavalos. Isso dá uma ideia, então, do nível que esse motor aqui chegou. Agora vamos voltar para lá para a garagem para dar uma olhada no interior do Corolla. Um dos pontos fracos da geração anterior do Corolla era o interior, em especial o painel. Deixa eu colocar uma foto da geração anterior para vocês se recordarem. Realmente não era uma coisa muito harmônica. Aqui, de fato, a gente tem realmente um sopro de ar fresco. A gente tem esse traço horizontal, essa mesa flutuante aqui, né, que dá uma sensação de amplitude e organização. O sistema multimídia subiu, né, tá aqui relativamente suspenso, e o controle de ventilação entrou aqui bem no meio. Então, você consegue utilizar usando a visão periférica, né? Você não precisa procurar tanto, tirando aí a atenção do seu olhar da rua ou da estrada para você operar o sistema de ventilação, por exemplo. A coluna A também ficou mais estreita. E outra coisa que ajuda muito na sensação de arejamento é a presença do teto solar aí no Corolla, como opcional aí nessa versão Altis, né, o pacote Premium.
Posição de direção, uma coisa muito interessante aqui, ela ficou 2,3 centímetros mais baixa e 4 centímetros mais para trás, né? Indo totalmente na contramão nessa coisa do que era um carro com posição altinha de dirigir, não sei o que. Aqui você tem uma visibilidade ótima e ao mesmo tempo você tem essa sensação de você estar melhor encaixado no carro. Um outro ponto que a Toyota investiu bastante é na questão de qualidade percebida, né? Na verdade, eles sempre investiram nisso, mas nessa evolução a gente tem um pouco mais disso. Então realmente tem uma presença boa aí de materiais agradáveis ao toque, né? Esses frisos em prata, lembrando aqui alumínio escovado, tudo isso realmente mostra uma atenção aí. Esse interior só, eu acho que tem um pouquinho de black piano demais, especialmente aqui nessa seção do console central, né? Todo esse painel aqui. E ali atrás também na parte do apoio de braço, também é black piano e não faz muito sentido porque está em contato muito com a pele. O black piano é bonito, mas ele tem esse lado de você pegar muita impressão digital, muita gordura, né? E um outro ponto que despertou um pouquinho de controvérsia é em relação ao sistema multimídia, mas não ele em si, mas sim em relação a essa corcova que a gente vê aqui atrás, que eu não consigo entender porque. A gente sabe que é o mesmo sistema do RAV4, né? Mas se você pegar, por exemplo, o Corolla americano ou europeu, a tela está suspensa e faz todo sentido esse design, você ter a tela suspensa, né? Sem essa corcova por trás, porque aí você não gera essa interferência nessa parte, esse tabelier aqui da parte de cima do painel. O sistema multimídia agora tem Android Auto e Apple CarPlay, então você conectando o cabo ele já reconhece o celular na hora, já consegue operar na hora, então sim, nota 10 esse sentido de usabilidade. Tem a questão do freio de mão, que é totalmente mecânico. Pessoalmente eu não me incomodo nada com isso, mas o comprador desse perfil de carro realmente pode sentir falta de um sistema de acionamento elétrico eletrônico, né? Espaço traseiro confortável sempre foi uma das assinaturas do Corolla, né? Tem 2,70 metros de entre-eixos, mesmo trecho exclusivo do Civic e do Cruze. E aqui essa questão de conforto não mudou muito, tá? Então o espaço para os joelhos continua excelente, o encosto tem um ângulo muito confortável, um assento bastante comprido. Agora, nessa virada de geração, esse teto mais baixo com esse caimento realmente teve um pequeno preço a se pagar aqui em relação ao espaço para a cabeça, tá? Aqui realmente a gente tem, eu fico com a cabeça muito mais próxima ao teto, né? Não chegou a encostar, então não chega a ser um problema crítico, né? Mas realmente, se você é uma pessoa muito alta, você pode sofrer um pouquinho de limitação aqui em relação ao espaço vertical. Quando o carro está com o teto solar, a sensação é um pouco mais claustrofóbica, porque o teto ele desce, né, por causa dos mecanismos, a partir dessa região aqui mais ou menos, né? Então você fica com esse teto mais baixo a partir daqui, isso dá uma sensação de aperto um pouquinho maior. Um outro ponto que o Corolla poderia ter apresentado, introduzido aqui, é a questão de saída de ventilação aqui para os passageiros de trás, né? É algo que a gente já vê em alguns carros de categoria inferior ao do Corolla, realmente isso foi uma mancadinha aí dos caras. Mas vamos então ver como é que esses carros se comportam na prática, tanto o híbrido quanto o aspirado de 177 cavalos. Bom pessoal, vamos então ver como é que é o comportamento do Corolla Hybrid. Coisa bem interessante é esse jogo que a gente faz entre motor elétrico e motor a combustão, né? Eu saí agora, ouçam, nada, porque ele tá no motor 100% elétrico, né? Então, se você sair com ele devagarinho, assim, com pouca carga de acelerador, ele vai operar na maior parte do tempo com motor elétrico, exatamente como agora. Aí tem um ícone EV aqui, ó, no painel, não sei se aparece aí, mas ele indica quando você está operando só com motor elétrico. Esse mostrador da esquerda aqui, na verdade, vai ser o seu grande aliado aí na experiência do Corolla híbrido, porque aqui a gente tem um cenário que é o seguinte: a gente tem várias coisas que você precisa monitorar. Ó, por exemplo, agora que eu acelerei um pouquinho mais, ele ainda está no modo de economia, mas o motor a combustão ele está trabalhando em paralelo com o elétrico. Se eu precisar de mais aceleração, aí ele vai estar no modo Power, ó. E tem uma coisa que é bem interessante, que é justamente esse barulho do motor elétrico. Não sei se vocês são fã de 24 horas de Le Mans, mas a categoria dos protótipos, eles têm esse canto também de alta frequência junto com o motor a combustão, que é bem legal. E quando você tira o pé também se escuta um zunido. É bem sensível, é bem baixo, provavelmente o nosso microfone não vai captar, mas é bem interessante. Então aqui nesse mostrador da esquerda você controla muito de como que vai ser o comportamento do carro, né? Por exemplo, agora a gente está
com o motor a combustão, mas se eu diminuir um pouquinho, ó, agora eu tô só no motor elétrico. Aí é muito sutil a forma como o motor desativa, né? Você não sente vibração nenhuma, então ele está muito bem isolado, o motor, nesse sentido. Então agora a gente está trabalhando só com as baterias. Agora que a gente vai entrar numa subida, vai ser praticamente inevitável que o motor a combustão trabalhe também. Então agora o motor a combustão está trabalhando também. Se eu preciso de mais velocidade, aí realmente ele vai entrar no modo Power, que aí o motor elétrico vai realmente trabalhar mais junto com o motor a combustão para realmente entregar desempenho para o carro, né? Então você monitora muito disso. Agora olha só que interessante isso aqui. Eu vou entrar aqui no modo de informação do que está acontecendo em termos de fluxo de energia, né? Então, por exemplo, eu estou pisando mais forte aqui, ó. Aí estou consumindo o motor, estou consumindo a bateria. O fluxo, agora ó, tirei o pé. Aí acontece a inversão de corrente, né? Aí o motor passa a ser um gerador e começa a carregar a bateria. Então é assim que você vai trabalhando, né? Você vai trabalhando para ele mesmo e regenerando o próprio sistema, né? Então você vai indo, nada disso é exatamente novo, né? No mundo dos híbridos, dos elétricos, mas você ter isso num carro como o Corolla, né, que é um carro assim mais de volume, de produção, não deixa de ser aquela coisa tão nichada. Acho que essa que foi a grande iniciativa da Toyota, né, e acho que é nisso que eu acho que eles vão fazer uma grande mudança aí no mercado brasileiro. É um carro fabricado no Brasil, um carro de volume, né, um líder de categoria que está entrando com tudo aí na versão top de linha, com essa questão do motor elétrico. Então acaba sendo uma coisa interessante e divertida. Ele tem 3 modos de direção, né, o Eco, que ele vai mapear todo o acelerador, o ar-condicionado, todos os periféricos para realmente entregar o máximo de economia de combustível. O acelerador fica bem amortecido, inclusive. E aí ele tem o modo normal, que não aparece nada aqui, e tem o modo Power, que ele deixa, vamos dizer assim, o pedal mais responsivo, né? Aí realmente você vai consumir mais. Então, em termos de aceleração... Vocês ouviram esse bip? É uma coisa interessante, eu mudei de faixa sem dar seta, mancada minha. E o que acontece? A gente está aqui com um controle o assistente de manutenção em faixa. Então ele entendeu, como eu não dei seta, ele achou que eu estava distraído e deixei o carro à deriva, né, mudar de faixa sozinho. Então ele estava avisando, ele chega até a dar um torque no volante. Agora eu vou fazer de uma forma mais lenta para vocês verem. Então eu vou deixar o carro levemente à deriva para tentar mudar de faixa. Vou tirar a minha mão do volante até para vocês verem. Além do aviso sonoro, ele fez um leve esterçamento. Ele vai fazer de novo. Agora ele está me dando uma bronca do tipo, pega este volante. Então o aviso fica mais sério, até para avisar, ei, esse carro aqui não é um autônomo, é para você conduzir o carro, né? Então, bem interessante. Outro recurso que tem aqui interessante é o piloto automático, controle de velocidade de cruzeiro adaptativo, mas esse já é um recurso já que muitos carros segmento de médio para cima já oferecem, né? Então esse aqui a gente vai passar batido, mas de forma geral, carro bem interessante. Sensação de aceleração dele é aquilo lá, é uma sensação aí de um carro de um pouco mais de entre 20 e 25 kgfm de torque. Então assim, não é um carro que tem um vigor enorme de aceleração. A Toyota foi muito clara nisso. Existem 2 perfis de Corolla. Para quem realmente quer um carro com extrema economia de combustível e uma experiência mais tecnológica, é o Hybrid. Você que está procurando um pouco mais de desempenho, mais vigor, aí o carro que você quer é o 2.0 que a gente vai andar agora. Bom pessoal, mas esse aqui é o carro-chefe dos Corolla. Esse aqui é o XEI 2.0 aspirado, 177 cavalos, motor Dynamic Force. A gente, portanto, não tem o teto solar, daí não tem o pacote Premium. Aqui a gente também não tem mais o mostrador digital, né, que já é um cluster analógico com uma tela, aqui um TFT colorido aqui no canto, que dá algumas informações sobre consumo. Mas esse aqui realmente vai ser o carro que mais vende, então é um carro, vamos dizer assim, mais importante de todos os Corolla. Uma coisa muito interessante aqui, além do motor de 177 cavalos, é a questão do câmbio, que é um câmbio CVT, mas a primeira marcha dele, chama Dynamic Shift, esse câmbio, ele tem uma primeira marcha que de fato é uma engrenagem, é uma mecânica primeira marcha, né? E ele tem um atuador elétrico que desacopla essa primeira marcha a partir de determinada velocidade, entregando então aí a transmissão CVT de fato, né? Com as polias e a correia metálica. Então isso é muito interessante porque para tirar da inércia que dá mais aquela sensação de elástico, né? Vamos dar uma olhada como funciona. Ó, deu até para sentir na câmera, né? Olha, deu até uma distracionada. Então realmente tem um vigor muito interessante. Aqui tá uma verdadeira aventura. Também tá chovendo bastante aqui.
então a gente vai pegar um pouquinho mais leve aqui nas curvas, mas dá para ter uma boa ideia aí de como esse carro realmente ele já tem uma pegada bem mais vigorosa, né? Além dele ter essa potência a mais do que a versão híbrida, ele gira mais, né? Então a versão híbrida, o motor 1.8 girava ali pouco mais de 5.000 RPM, esse carro já gira quase 7.000. Então, além do desempenho extra, você tem essa sensação mais envolvente de um ronco um pouquinho mais caprichado, né? Um pouco mais intenso, né? E eu vou te falar que a entrega tá bem interessante, viu? O carro tá com um vigor bem legal aí de retomada. Ele pode até não ter, vamos dizer assim, aquela pegada de torque, de downsize, de 1.5 turbo, por exemplo, mas não tá muito longe não, porque ele tem potência, ele gira, então ele entrega muito bem, e o câmbio CVT se ajusta muito a essa necessidade de entrega de torque, né? Então, fala que não tá muito distante não do que o Civic Touring entrega, por exemplo. Lógico, não é tão rápido quanto, mas não está distante. Tá bem molhado aqui o chão, mas olha, dá para sentir bem aí a pegada do carro. Realmente, em termos de tocada, caixa de direção muito bem dimensionada, não é uma caixa lerda, é uma caixa relativamente rápida. Carro muito bem plantado no chão, comunicativo. O volante, assim, feedback de direção, né, resposta de direção é razoável, não é um carro esportivo, né, nem tem essa pretensão, mas dá para sentir um pouquinho aqui de textura de asfalto, nem tanto de limite de aderência, até porque está molhado, né, então infelizmente com piso molhado a gente vai ter um filtro, vamos dizer assim, no qual a gente não vai conseguir sentir exatamente como que é o comportamento da caixa de direção no limite, mas até a forma como eu estou encaixado no carro mudou muito realmente o Corolla, né? Estou bem mais assentado, com os pés um pouquinho indo mais para frente do que para baixo, então realmente, ó, o controle de tração e estabilidade entrando em ação, a gente pegou uma aposta aqui, então realmente o carro ficou com uma pegada aí realmente mais emocionante. A parte de freio também está bem legal, a resposta do pedal, e isso dá uma boa diferença também em relação ao híbrido, porque lá você controla, além do sistema de freio hidráulico, você tem o freio do motor elétrico, né, entrando no sistema de regeneração, então é um pouco diferente. Então realmente, se você é um cara que está procurando um pouquinho mais de desempenho, um pouco mais de vigor, esse aqui é o carro que você quer. O híbrido realmente é mais voltado para a economia de combustível, uma sensação até mais tecnológica, vamos dizer assim, quando você está operando o carro, fica naquele jogo ali de tentar se manter no motor elétrico, que é bem interessante, acaba sendo um entretenimento legal. Ir para a direção na cidade nem se fala, né, em termos de consumo, né? A gente está, os dois carros aí com etanol, aqui a gente está com uma média aí de mais ou menos 7 km por litro, dirigindo desse jeito, né, acelerando bem mais, mas o híbrido tem um consumo realmente praticamente o dobro, né, em termos de rendimento, né, na casa de 15 km por litro, num ritmo aí que a gente veio que foi relativamente econômico também, vale dizer. Mas então é isso, pessoal, eu acho que assim, o Corolla ele chegou hoje num novo degrau. É um carro que nunca foi barato, é um carro que também a gente sabe, questão de revenda faz ele ser o campeão, tanto que a gente publicou ali o semi ou novo, a gente falou muito disso. Aliás, se você não viu, veja no fim do vídeo, a gente vai colocar aí como um dos vídeos indicados para você assistir. E então, de fato, é um carro que não é barato, mas ele está entregando muito mais. E uma coisa que fica até mais interessante é, agora o carro chegou no nível que fica mais difícil você fazer aquela associação óbvia, tipo, com um pouco mais eu pego um classe A sedã ou um série 3, um modelo de entrada que ele não chegou, no 320, alguma coisa assim, porque realmente agora o carro chegou no nível de sofisticação de plataforma, de motor e de entrega de equipamentos e de bem-estar a bordo, isolamento acústico, que já é de um carro da mesma categoria de um alemão de entrada. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, da avaliação. Vale lembrar aí que no autoline.com.br vocês conseguem encontrar milhares de ofertas aí, tanto de série 3, quanto de Corolla, quanto de Cruze e Civic, os principais rivais desse carro aqui, né? Então, espero que vocês tenham gostado. Assinem o canal se vocês ainda não assinaram e nos vemos na próxima avaliação. Obrigado, pessoal, um abraço.